Eu vou começar essa live agora falando sobre essa estratégia tão importante que é a atração, a captação e a retenção de talentos. O foco do meu negócio é transportes, mas é óbvio que qualquer negócio você pode aplicar algo dessa natureza, tá? Então eu vou convidar agora a Vanessa para entrar junto na live com a gente. Um minutinho. A Vanessa já está entrando aí. Então, muito boa noite a todos que estão entrando agora. Nós estamos transmitindo também para o YouTube e para outras redes sociais. Vanessa, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar comigo aqui nessa jornada, né? Que é isso, é um prazer, uma honra. Agradeço todo mundo que está com a gente acompanhando aí para falar desse tema tão importante, né? Principalmente nos dias atuais. Então, vou aqui nesse bate-papo gostoso aqui com o Flávio. Estou aqui para somar aí com as nossas reflexões. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Eu gosto muito de um conceito do Simon Sinek, que é um escritor que tanto eu e a Vanessa a gente aprecia bastante, porque ele diz o seguinte, que a gente tem que sempre colocar o ser humano em primeiro lugar. Mais do que nunca nós estamos vivendo isso agora, né, com a crise do coronavírus. E o Simon Sinek ele diz o seguinte, se 100% das pessoas, 100% dos clientes são pessoas, se 100% dos empregados são pessoas, né, colaboradores, e se então 100% dos fornecedores também são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. De negócio. Então, isso é muito importante aqui para o nosso trabalho, para o nosso negócio. E aí vocês poderiam dizer para mim, Flávio, vocês nos chamar para falar de gestão de pessoas, de atração, captação e retenção de talentos, nesse momento agora, onde muitos de nós está demitindo, onde muitos de nós está vendendo o almoço para comprar o jantar, onde nossas empresas estão pensando primeiramente em sobreviver e não fazer programas para atrair esse tipo de talento. E aí eu respondo para vocês, senhores, senhoras, senhoritas e senhoritas, né? O que acontece é o seguinte, o sucesso, ele é algo que ele é plenamente atingível por qualquer pessoa nesse planeta. Qualquer pessoa nesse planeta pode ter sucesso. O sucesso ele não é uma coisa escassa. Tá certo? Ele não é uma coisa escassa. Se nós fizermos o dever de casa, se nós fizermos uma modelagem correta de outras pessoas de sucesso que têm um perfil parecido conosco ou que trabalhem em negócios semelhantes, nós estamos plenamente possíveis de ter sucesso. Agora, quando a gente fala de transportes, Vanessa, e como minha consultora, que você já foi hoje uma parceira de negócio, você aprendeu muito bem, né? Você ensinou muito e aprendeu muito sobre esse ramo de transporte. A gente sabe que o sucesso ele passa por você ter bons motoristas, bons colaboradores, bons parceiros de negócio, que são os subcontratados ou agregados, e bons clientes. E diferente do conceito de sucesso que é atingível e não é escasso às pessoas, bons motoristas, bons clientes, bons colaboradores e bons agregados é extremamente escasso para as empresas de transportes. Por quê? Não tem disponível para todo mundo. Quem já assistiu ou quem foi para minhas palestras, a principal palestra que eu tenho levado aí no Brasil, já levei para outros lugares do mundo, que são os 4 fatores críticos de sucesso para o negócio de transportes, sabe que eu conto uma metáfora da onça. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui sobre a metáfora da onça. A metáfora da onça, ela simplesmente quer dizer que a onça, eventualmente, quando ela se depara com 2, 3 seres humanos, e ela fosse atacar, ela não ia conseguir atacar os 3 ou atacar 2, ela ia atacar só um. Então, não necessariamente, eu preciso ter a melhor empresa do mundo em termos de atração, captação e retenção de talentos. Mas eu tenho sim que ser melhor, pelo menos, do que as empresas que estão próximas de mim geograficamente. Então, interessante você falar isso, Flávio.
Porque quando a gente pensa no cenário global, mundial, a gente percebe que o Brasil está muito distante ainda dos grandes players de mercado no que diz respeito ao capital humano, né? A gente vê, por exemplo, a produtividade do brasileiro, em comparação à produtividade de um americano, a proporção de geração de riqueza é de um americano para cada 4, 5 brasileiros. Isso por quê? Porque a nossa força de trabalho não tem tanta tecnologia, não tem tanta capacitação, e muitas vezes quando a gente vai procurar essas pessoas capacitadas no mercado, né, as que ainda chegam a esse estágio de capacitação, muitas vezes elas já estão empregadas nas melhores empresas. E por isso que é importante, né, aproveitando um pouquinho desse gancho da tua metáfora, da gente pensar o seguinte: poxa, é mais fácil você prosperar, você ter sucesso, quando todas as empresas com quem você se compara, elas não têm tantas práticas de gestão de pessoas desenvolvidas, porque basta você fazer o básico bem feito, você já consegue estar muito na frente. Então, quando a reputação da tua empresa, né, ela é uma boa reputação, você tem programas justos, você não precisa fazer um Google, né, no seu ambiente de trabalho, botar um escorregador. Mas quando você começa a fazer a justiça interna, a meritocracia, você já consegue andar bastante. E uma pesquisa recente mostrou, inclusive, que foram entrevistadas, né, pessoas sobre a recolocação no mercado de trabalho, e o que se constatou foi que metade das pessoas disse, pasmem, né, que não aceitaria uma nova proposta para recolocação se a empresa para a qual elas estão aplicando tem uma má reputação. E não é só isso. Mesmo que o salário fosse 30% maior, essa metade da força de trabalho não iria. Então, não é só você trabalhar dinheiro, ou as pessoas, elas querem ter a oportunidade de crescer, e elas querem ter um ambiente que seja agradável para se trabalhar, que seja produtivo, né? Elas querem crescer, elas querem carreira, elas querem fazer parte de algo maior. Então, é interessante tu trabalhar a reputação da tua marca, da tua empresa. Principalmente no segmento como esse que você falou, né? Segmento de transporte, a gente sabe que aqui no Brasil é um segmento bem sofrido, tem grandes desafios. Exatamente. E aí, dentro do que você comentou agora, fora da pesquisa, você falou uma parte que foi bastante interessante para o momento que a gente está vivendo. Fazer o básico. Então, não é porque a gente está em crise que nós vamos parar a nossa empresa completamente e não fazer nem o básico. Vocês imaginem que nós temos que pensar o seguinte: a crise do coronavírus, ela é uma ameaça externa. Nós não podemos ter fogo amigo na nossa própria empresa. Eu não posso, a crise do coronavírus está batendo a porta da minha empresa, eu abro a porta para ela e diz: entre, faça o estrago que você bem entender aqui dentro da minha empresa. Né? Então, nós temos que trabalhar dentro de casa. Então, o que está da porta da nossa casa para dentro, que são exatamente as nossas forças e as nossas fraquezas, nós temos que trabalhar. E assim, o barco, né? Eu gosto de trabalhar com metáforas, né? O barco, ele afunda não é com a água que está lá fora, né? É com a água que está dentro. Então, o buraco, né? O que você vai deixando permear, entrar na sua cultura de negatividade, de medo, de pânico, de que vai ser ruim, vai ser ruim, mas nós temos a equipe, nós temos o talento humano, nós temos o capital humano para combater isso. Quando você deixa que o seu barco ele esteja impermeável, né, contra essas ameaças externas, você consegue prosperar. E uma metáfora também bastante interessante que eu costumo contar é que é quando a maré baixa que a gente percebe quem é que está nadando nu, né? Então, quando a maré está alta, quando o dinheiro está abundante, né? Percebe quem é que está lá só com a cabecinha, né, nadando nu dentro do mar. Mas quando as coisas baixam, você começa a se expor. Você começa a perceber que as práticas que você tinha com seus colaboradores poderiam não ser as melhores práticas que eles realmente mereciam para se engajar e para prosperar. Mas tá todo mundo junto. A crise vem para todos e ela tem um tempo para acabar também. A crise vem, ela passa, e aí vamos se preparar para quando tudo isso acabar, a gente sair cada vez mais forte. Muito bem. Então, pessoal, nós trouxemos hoje para vocês aqui um trabalho que a gente fez em conjunto,
tá certo? Um trabalho que nós já fizemos em outras empresas de genéricas, empresas de transportes, empresas diversas, onde tanto eu quanto a Vanessa, a gente teve a oportunidade de realizar trabalhos de consultoria em gestão de pilares desses isolados. Mas como eu prometi para vocês, pela primeira vez, nós desenvolvemos um produto que une os 3 grandes pilares do Employer Branding no mundo. Então, primeiro, vocês precisam saber o que é o tal do Employer Branding, né? Então, Employer Branding nada mais é do que a gestão da marca empregadora. Então, é exatamente você fazer a gestão da marca da sua empresa com foco exatamente nesses 3 pilares. Atrair, captar e reter talentos. E entenda-se por talentos isso. No caso de transportadoras, motoristas, agregados e colaboradores. No caso de outras empresas, outros negócios, são os seus colaboradores, os seus parceiros de maneira geral. Então é isso. E nós separamos 3 pilares que devem ser trabalhados em conjunto para que a gente atinja a excelência nesse Employer Branding, que tem como objetivo esses 3 pontos que já foram comentados. Primeiro pilar é o... pilares é que, assim, bem ou mal, escuta isso, bem ou mal, a tua empresa já tem uma reputação no mercado, viu? Se você não está fazendo a gestão da reputação da tua empresa, é bom pensar que talvez você já esteja perdendo os bons talentos. Que funcionário, colaborador, tem muito, mas talento, aquela pessoa que tem um fit cultural, que tem a expertise técnica para gerar resultado, é muito afunilando esse funil. Então, se você não está captando, atraindo, gravitacionando esse pessoal, você está perdendo uma grande oportunidade de trazer para dentro de casa as pessoas boas por conta da não gestão da sua reputação. Eu tenho certeza que muitos transportadores e muitos executivos ou empreendedores não vieram para essa live hoje pensando exatamente o seguinte: se o Flávio e a Vanessa tivessem feito essa live há 1 mês ou 2 meses atrás, eu estaria assistindo, pois a escassez de mão de obra era grande. Agora tem muita gente sendo demitida, muitos motoristas sendo demitidos, muitos profissionais sendo demitidos, então eu não vou ter mais problema de escassez de mão de obra no mercado. E eles estão corretos com esse pensamento, mas é exatamente o que você já acabou de explicar. Abundância de mão de obra no mercado não quer dizer abundância de talento, de maneira nenhuma, tá certo? Nós tivemos aqui uma empresa de transporte de produto perigoso que, devido a questões de gestão, não quero falar muito isso aí, né, porque é uma empresa bem conhecida, é uma empresa de relativo sucesso em outros segmentos, mas, infelizmente, não conseguiu ter o mesmo sucesso de outros segmentos no transporte de derivados de petróleo e biocombustíveis. E ela acabou perdendo um grande cliente agora. E isso vai fazer com que 50 motoristas dessa empresa percam o emprego. Tá certo? E aí você pode dizer, poxa, mas tá aí, 50 motoristas especialistas em carga perigosa estão no mercado. Pois é. Pois foi por problemas de gestão e por problemas de performance desses 50 motoristas que eles perderam o contrato. E é esses 50 motoristas que são a fartura que você quer na sua empresa, tá certo? E aí eu não vou dizer que tem 50 motoristas que não são bons de performance. Mas tem muitos que não são bons de performance. E aí nós temos outros clientes nossos aqui da Consult na região, que tem um que está procurando 30 motoristas, o outro está procurando 20 motoristas, o outro está procurando 50 motoristas. Cadê? Sumiu já. Entendeu? Recentemente, nós lançamos um programa de recrutamento aqui para uma transportadora, cliente nossa, aqui de Cordeirópolis, para 20 motoristas. Todos os 20 que foram contratados estavam trabalhando. Né? E assim, no Brasil, Vanessa, no Brasil, eu não conheço nenhuma empresa na área de transportes e logística que tenha excelência nesses 3 pilares que nós vamos apresentar. Nós temos uma empresa que é cliente minha, que é sensacional, é uma empresa de Jaraguá do Sul. Muita gente conhece. Tá? E eles me convidaram no ano passado para fazer a contratação de um executivo para essa empresa.
Jaraguá do Sul é uma cidade maravilhosa, de uma qualidade de vida espetacular, mas é uma cidade que não tem uma faculdade excepcional, é uma cidade que não tem grandes atrativos turísticos, é uma cidade que não tem aeroporto. Então, assim, é diferente de quem mora numa cidade grande. Ela tem que oferecer algo a mais, né? Para poder... ela já começa a corrida pelos talentos um pouco atrás, né? Um pouco atrás. Por quê? Porque a cidade, pelo menos para pessoas jovens executivos, ela não é tão atrativa. Ela é atrativa para um cara mais velho, como eu, que já tem esposa, filhos, ela é até atrativa. Mas para um jovem executivo, que gosta, né, às vezes, de ir para uma balada no seu final de semana, tá certo? Velho não, viu? Jovem há mais tempo. Exatamente. Que precisa, por estar se locomovendo, precisa de um aeroporto, e os aeroportos tudo a 100 quilômetros de distância. Então, como você falou, ela já saía atrás. E pasme, porque eles fazem uma coisa dessas três pilares, fazem um desses três pilares muito bem feito, nós conseguimos atrair vários currículos excepcionais. Nós conseguimos contratar um executivo consagrado de várias empresas grandes de distribuição de combustível, várias empresas grandes de transportes daqui de São Paulo. E o segundo colocado no processo de recrutamento era um jovem executivo com uma carreira meteórica na Ambev. A empresa ficou tão satisfeita com o processo que a gente fez que acabou contratando os dois primeiros. O primeiro lugar para a vaga que ela queria, o segundo lugar, ela criou uma vaga de aprimoramento de gestão. E esses dois profissionais saíram de São Paulo para ir morar em Jaraguá do Sul por conta da força da marca empregadora dessa empresa. Com certeza. E assim, não se iludam, pessoal. Sempre haverá espaço no mercado para os bons trabalharem e dar resultado. Então, esse é um grande exemplo que a gente teve aí. Com certeza, a contratação desses dois não estava no orçamento. Não. Mas o ganho que isso ia gerar, né, isso traz um impacto muito grande para a organização. Então, quando você fala de uma marca empregadora, a primeira coisa que você tem que se preocupar é a tua proposta de valor para o empregado. Então, o que é essa proposta de valor para o empregado? É aquele pacote, né, de facilidades e de atrativos mesmo. Pense que a palavra mercado não é à toa. A palavra mercado é porque tem compra, tem venda, tem troca, né? Então, de capitais humanos, tá? Então, o mercado de trabalho chama por isso, né? Tem todo esse trade por aí. Então, o que você propõe enquanto empresa, né? Para você fisgar e colocar para dentro do seu funil de atração e retenção de talentos, os bons colaboradores. Será que você tem uma cultura de desempenho? Será que você tem rituais de valores bem definidos e que casam com a proposta de valor de vida daquele teu funcionário? Será que você tem programa de meritocracia? Então, tudo isso, né? Quando você vai atrás de um parceiro, né? Seja comercial ou seja mesmo um relacionamento, você vai pegar lá a ficha do candidato, né? Do ser humano lá do sujeito e vai ver, não, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E aí você monta justamente essa relação. Então, tua empresa, ela está o tempo todo, né? Se ela não está ainda na mídia, né? Nas mídias digitais, ela está perdendo aí uma fatia grande da geração Y e dos millennials que acompanham as tendências mundiais de recrutamento e seleção. Então, quando a gente vai falar também de atração, você tem que ser visto para você ser lembrado, né? Então, você tem que estar presente nos meios onde não é onde você acha que tem que estar, mas é onde o seu cliente final, né, o seu colaborador, ele vai atrás de você, né? Então, você tem que estar por dentro disso. E outra coisa, pessoal, 63% dos casos de insatisfação no trabalho não é com salário, não é com estrutura física, não é com tecnologia, é com relacionamento. Então, seja o relacionamento de pares, seja aquela fofoquinha que o líder deixou surgir o burburinho e não cortou,
seja aquela questão do chefe que é autoritário demais, não escuta a equipe. Então, 80% do turnover que a gente tem no mundo, né, está relacionado a essa má contratação. Então, a gente já contrata errado, né? A gente não prepara as pessoas que estão dentro para receber esses indivíduos, então a gente muitas vezes faz uma promessa que quando eles entram não se concretiza, e aí as pessoas se desencantam e saem. E também a gente não prepara dentro da nossa empresa uma cultura que evolua para que seja um atrativo a mais para as boas pessoas que estão vindo, né? Então, gente boa atrai gente boa. Se a gente continuar nesse ciclo, né, de indicação, eu quero mais gente boa para trabalhar comigo, eu quero... Então, a gente tem realmente essa missão de trazer uma proposta de valor, de trazer relacionamento, de trazer cultura e comunicação para os funcionários que vão entrar na empresa. Exatamente. E qualquer funcionário inteligente ou qualquer desses talentos que nós estamos falando aqui, que estão no mercado, pessoal, quando ele vai participar de um processo seletivo, a primeira coisa que ele faz hoje é olhar as redes sociais da empresa e olhar as redes sociais dos colaboradores que trabalham na empresa. Então, ele vai lá no LinkedIn e vai ver o que é que os colaboradores estão falando da empresa, vai ver o que é os comentários que eles estão falando da empresa. Então, isso não tem dúvida, que é extremamente importante. E, assim, outro problema muito sério, a Vanessa trouxe primeiro essa questão da insatisfação com o clima organizacional na empresa, e o outro estudo que foi feito pela Harvard University, ele fala que 80% do turnover mundial está relacionado a um erro de contratação. E eu vou mais além. O erro de contratação, ele é muito em função da questão cultural. As pessoas, aquela velha frase que a gente está cansado de escolher, de escutar nas redes sociais, de que as pessoas contratam talentos, né? Contratam pelo currículo, né? Pelo currículo e demitem pelo comportamento. Exatamente. Então, isso é algo que já vem sendo falado nos últimos 5 anos e as pessoas continuam errando. Então, você faz o seguinte, você que é empresário, você que é empreendedor, você que é executivo, lembre-se dos últimos colegas que você viu serem demitidos ou que você mesmo teve que demitir. E você vai ver claramente que a grande maioria foi em função de problema cultural, de problema de valores. O cara não tinha fit, como diz a Vanessa, não encaixava na cultura da empresa, tá certo? E aí é o seguinte, nós estamos falando várias coisas técnicas, mas agora vamos falar um pouco, Vanessa, sobre uma coisa que o empresário entende muito bem, e o gestor entende muito bem, dinheiro. Tá certo? É o órgão mais sensível do ser humano, né? O bolso, né? Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tomar como exemplo, já que a gente falou, né? Já que a Harvard falou, né? E nós estamos aqui para concordar, que 80% é problema de contratação, o turnover. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, de um colaborador que tem um salário base aí de R$ 1.800, tá certo? E que ele foi contratado pela empresa e que ele só ficou 2 meses na empresa por conta do período de experiência. Então, se você computar o tempo da equipe de RH na contratação desse cara, na equipe de treinamento desse cara, na equipe de gestão dele, tá certo? Desse profissional ou dessa profissional, tá certo? Se você contabilizar isso tudo durante esses 90 dias, tá? Você vai ter um custo direto e indireto de treinamento e tal, em torno de R$ 11.600, quase R$ 12.000 de custo. Não é apenas os 2 meses de salário que vão para a conta, né, Flávio? Não. A gente pensa assim, ele não performou por 2 meses, vou contratar de novo. Mas esse setor que ficou parado, desassistido, né, que eu não estava produzindo, e a hora do meu recrutador? E o que esse cara... contratar para investir no cara e ele saiu. É como você tentar encher uma garrafa com um funil furado. Você tá até captando algumas informações, mas muitas vão vazando aí pelo meio do caminho, porque a gente não teve, né, a peneira correta para trazer diretamente a pessoa correta para o cargo. E muitas vezes, principalmente na área de transportes, nós somos, abre aspas, corrompidos pelo caminhão parado.
Tá certo? Então, a gente está vendo o caminhão parado. Se é uma coisa que o transportador sabe muito bem, é quanto é que custa um dia de caminhão parado. E aí ele pega e pressiona o setor de recursos humanos a contratar rápido. E aí, o setor de recursos humanos, pressionado pela liderança, tá certo? Ele acaba tomando os pés pelas mãos e fazendo só um cara crachá naquele manual ali, sem avaliar de forma profunda, e bota o cara. E muitas vezes não é só o recurso humano, às vezes os recursos humanos reprovam o cara e o dono dá uma carteirada lá e diz, não, esse cara aí é bom, a minha tia me indicou e ele é um cara direito. Como se ser honesto fosse um diferencial competitivo, como se ser honesto fosse um talento. Né? Já fosse o condição sine qua non, né? Exatamente. Ser honesto, pessoal, é básico, todo mundo tem que ser honesto. Então, baseado nesse custo, Vanessa, de quase 12 mil reais nesse profissional diretamente, eu estou falando de um colaborador, porque se for motorista, eu tenho periculosidade em cima, eu tenho o custo do lucro cessante do caminhão parado. Né? O risco, né, de estar fazendo besteira aí. O risco muito grande de você estar com um profissional que fica pouco tempo. A gente sabe que mesmo recentemente, com a mudança da Justiça do Trabalho, diminuiu bastante as ações trabalhistas, mas tem casos de vários clientes meus que o motorista ficou poucos dias na empresa, ainda colocou a empresa na justiça. Então, mesmo que o cara não ganhe muito, ele ganha algumas vezes alguma coisa, e quando não ganha, pelo menos encheu o saco do cara, atrapalhou o jurídico, tirou o foco do empresário, do negócio dele, que é conseguir bons clientes, transportar, gerir pessoas para estar cuidando de ações trabalhistas e esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Se uma empresa tem em torno de 60 colaboradores, tá certo? Se 28 deles são contratados, se você tem 100 colaboradores e você contrata em torno de 35 ao ano, usando esse percentual da pesquisa da Harvard, de 80%, você tem em torno de 28 trabalhadores por ano. A um custo de 12 mil reais, você vai ter na faixa aí de 325 mil reais por ano, 325 mil reais por ano de custo direto com turnover. Custo direto com turnover. Fora todos os riscos que a gente falou, fora o clima organizacional que fica ruim, fora a comunicação institucional para o mercado, porque esses motoristas, e aí eu estou focando em transportadores, esses motoristas ou esses colaboradores estão falando para o mercado. Pô, mas o que acontece com essa empresa? Por que essa empresa é só contratando e demitindo gente o tempo todo? E a reputação, né? Reputação. Por que ninguém para nessa empresa? O que acontece com essa empresa? Agora, Vanessa, a gente falou esse tipo de coisa toda. Então, vamos lá. Como a gente está, os nossos colegas que estão conosco aqui, eu acho que eles estão meio saturados, né, de tanta live que existem por aí, né? E hoje nós tivemos até uma ingrata coincidência, né? Nós concorremos no primeiros 30 minutos com uma live do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente sabe que o presidente é muito importante escutar o presidente, independente de a gente gostar dele ou não, porque ele é o líder do executivo, é o cara que está à frente das estratégias. Então, a gente concorreu com ele. Então, foi meio ingrato isso aí. Então, já agradeço a honra de todos que estiveram com a gente até agora e também parabenizo vocês, porque vocês estão fazendo coisas diferentes. E fazendo coisas diferentes, nós já sabemos que vocês vão partir na frente de outras empresas que não têm conhecimentos relacionados ao Employer Brand. Então, Vanessa, vamos tentar ser bem objetivos para o pessoal de casa, né? Estou me sentindo um próprio entrevistador. Apresentador, porra. Então, vamos lá. Vanessa, o que é que nós temos que fazer, então, com todo esse cenário? Dá uma resumida para a gente no que é importante nesses 3 pilares do Employer Brand. O primeiro passo é o EVP, ou EVP. Explica para nós o que é isso aí. Olha, você me deu um desafio grande aqui, né? Porque a gente falar rapidinho aqui do cerne da questão da proposta de valor para o empregado. Então, assim, o EVP, né, o Employee Value Proposition, é justamente aquela geração de valor, né, que é muito mais intangível do que tangível, que você traz na proposta que você
oferece para o seu empregado trazer para a empresa. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de uma marca, né, vou falar de um produto e aí depois eu falo da marca. Quando eu falo, por exemplo, de uma marca de desenvolvimento de software, por exemplo, vou falar do desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware. Quando eu falo simplesmente do produto, o produto em si, ele tem um custo muito atrelado ao valor da mercadoria, né? Ao custo da mercadoria que a gente está trabalhando. Mas quando você coloca um selo, né? Microsoft, quando você coloca lá Intel, quando você coloca lá Google, você vai colocando marca, esse produto, ele pode exponencialmente ter mais valor do que o próprio custo que ele tem dentro do mercado. Então, a gente não está falando de custo, né, que é uma questão racional. A gente está falando de valor, que é uma questão puramente emocional. Eu compro e depois eu justifico racionalmente a minha compra daquele produto. A mesma coisa é a empresa. Quando você compra a história da empresa, quando você compra a reputação da empresa, quando você compra a cultura da empresa, você não está comprando esses artefatos, você não está comprando esses detalhes, você está comprando algo muito mais intangível. E é aquela riqueza que você traz para o colaborador, o orgulho, o pertencimento, o patriotismo de fazer parte, né? Ele consegue concorrer muitas vezes até com um salário um pouco maior da empresa que tem ali a proposta ali logo vizinho, ali na outra esquina. Isso é muito comum, viu, Vanessa? Isso é muito comum. Então, assim, a Vanessa fez essa explicação, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ajudei o meu irmão, o doutor Leonardo Batista, que é médico lá nos Estados Unidos, quando ele terminou a residência dele, então ele ia fazer uma aplicação para várias universidades. Quando terminou, não, quando ele ia fazer a residência dele, ele aplicou para várias universidades. Então, por exemplo, a universidade, a Harvard, ela é quem tinha uma das menores bolsas para os residentes. E depois o cara está na Harvard, o cara pensa que o cara é milionário, ela é um dos hospitais que tem o menor salário. Por quê? Porque ela tem um employer branding tão forte que é tipo assim, só falta os caras pagarem para poder trabalhar lá, porque aquilo ali vai enriquecer tanto a experiência, o conhecimento e o currículo dele, né? Eles têm acesso a tantas coisas. Então, por exemplo, o meu irmão chegou a atender políticos extremamente famosos, família Kennedy e outros lá. Então, assim, é uma coisa que não tem preço, é intangível. Tá certo? Quando a gente fala do propósito, do significado, principalmente para a geração Y e para a geração millennial, que assim, as pessoas elas falam, mas eles são um pouco ingratos, eles não estão muito assim, ligando para a questão de tradição e tudo mais, ser fiel ao emprego, mas na verdade, gente, porque tudo está muito mais dinâmico, está muito mais rápido. Então, o colaborador, ele entra com um propósito de resolver um problema, então ele entra com um projeto, ele entra para resolver um desafio. Quando o desafio acaba, ele quer um desafio mais distante, mais diferente, ele precisa estar o tempo todo, estar se desafiando a algo maior. Então, quando você pensa, por exemplo, a minha empresa paga muito bem, não sei por que eu estou perdendo os meus funcionários. Cara, você pode dar todo o dinheiro do mundo, mas se você não muda, né, o cerne, se você não se adapta às mudanças, se você não traz novos desafios, se você não implementa criatividade e inovação dentro da tua empresa, cara que é muito bom, ele vai entrar no tédio. Ele vai entrar no tédio organizacional, ele vai entrar na inércia organizacional. Isso então, mesmo. E aí, vai acabar com talentos por falta de desafios para esses talentos. E isso que a Vanessa está falando, pessoal, na área de transporte é a mesma coisa. Então, se você tem uma transportadora e o motorista ele não vê condições de crescer profissionalmente, ele entrar num toco, num truque, subir para uma carreta, subir para um bitrem, depois subir para um 9-eixo, tá numa operação de varejo, depois ele ir para uma operação de bridging, né, ou de transferência, de coleta, ele poder trabalhar com grandes embarcadores, não trabalhar apenas no spot, isso gera orgulho nele, isso gera pertencimento dele. Eu me lembro que quando eu trabalhei... Isso, eu trabalhei muito empírico em relação a isso, quando eu era gestor, né, executivo de uma empresa de transportes, e eu notava o quanto os meus colaboradores sentiam orgulho em trabalhar. Até o nosso uniforme era diferente. O uniforme de produto perigoso, por conta de ser muito fácil de sujar,
as empresas trabalham normalmente com um azul escuro. O meu uniforme na nossa empresa era branco. Então, os caras chegavam com aquele uniforme branco, os caras diziam, meu Deus do céu, pô, eu queria trabalhar nessa empresa. Então, não era só por conta daquilo. Os caminhões eram limpos, os caminhões eram novos, o uniforme era branco. Os nossos motoristas, enquanto esperavam para carregar e descarregar, falavam bem da nossa empresa, dos benefícios que tem a nossa empresa, nos clientes que nós trabalhávamos, né? Então, isso são características, né, de EVP. Vamos para o outro passo. Qual é o segundo passo? Exatamente a gente fazer uma comunicação interna e externa da marca empregadora. Resumindo, não adianta a gente ter propósito, a gente ter benefícios, a gente ter esse orgulho de trabalhar na empresa, se as pessoas que estão dentro da empresa, em outras filiais, ou os motoristas que estão no campo, ou as empresas, as pessoas de fora, que são os talentos que a gente vai precisar para poder fazer a nossa empresa crescer, não souberem. Então, é aquela história, não adianta ser bom e ninguém saber, e também não adianta vender que é bom sem ser. Tá certo? Exatamente. A empresa tem que comunicar, sim, a sua visão, a sua cultura, a marca empregadora e trazer esse orgulho na pele que você falou, tá? Um outro passo muito importante é fazer com que em toda a jornada do colaborador dentro da empresa, e quando eu falo jornada, pessoal, eu começo desde a época em que ele teve aquele sonho, né? Entrou no site, teve aquele sonho de um dia trabalhar com você, né? Então, ele tem que ter um encantamento em cada um desses pilares, né? Em cada um desses estágios que ele está se relacionando com a marca. Eu digo que é muito parecido, por exemplo, com o padrão de atendimento, né? Então, quando você tem uma experiência no site, que você vê a história da empresa, que você vê depoimentos dos seus colaboradores sobre a empresa, aí você se candidata, exatamente no momento que você candidata, você já tem um feedback imediato para saber as informações, quando é a seleção, no dia da seleção você é bem recebido, você vê o ambiente da empresa, você sente na pele o acolhimento daquelas pessoas, a alegria das pessoas. Quando você é contratado, você passa por um período de onboard, de integração, entendendo direitinho qual o seu papel dentro daquele negócio, como você veio para agregar. Quando você tem avaliações, feedbacks do seu líder, quando você tem treinamento, desenvolvimento e até mesmo quando você é desligado, mas de uma maneira humana e justa, né? Te explicando o porquê, o que você acertou, o que você errou e tendo sua recomendação no mercado. Todo esse ciclo da história do funcionário da empresa, né? A experiência do colaborador, ele contribui para que a sua empresa tenha uma boa reputação. E quando eu falo uma boa reputação, existem, inclusive, Flávio, sites, né? Assim como no Google, você vai lá, você pode dar estrelinhas para tua avaliação lá da tua empresa, né? De 1 a 5 estrelinhas. Existem sites que as pessoas podem ir lá e comentar, né? Como se fosse o Reclama Aqui das empresas, entendeu? Então, se a tua empresa ela estiver lá, né? Se ela estiver no Glassdoor da vida, se ela estiver em um desses sites, você já tem que ter a humildade, né, de absorver esses feedbacks, né, muitas vezes duros, muitas vezes passionais, para entender onde que a tua empresa errou e como ela pode melhorar a jornada do colaborador. Porque não tem problema, pessoal, eu errei, eu assumi o erro e eu quero consertar. Isso daí é até positivo. Muitas empresas, elas até, quando cometem erros, elas vêm a público, né, para dizer, nós nos posicionamos assim, vamos trabalhar isso e tudo mais, isso vai gerando confiança. E a reputação da empresa ela é diretamente relacionada à confiança que se tem no mercado. E por último, pessoal, como eu falei aqui de várias métricas, né? Eu falei da jornada do colaborador, eu falei do clima, eu falei do turnover, eu falei da performance, todo esse conglomerado de gestão, ele tem que ser analisado por pessoas da área de RH ou mesmo da área de liderança e de gestão, ele tem que ser analisado sistematicamente. Assim como os seus números, né? O seu fluxo de caixa, o seu DRE, você vai avaliando mês a mês para poder entender a sua estratégia, a progressão do seu negócio. Na área de pessoas, você também tem que entender por que meus talentos estão saindo, estão escoando? Ou por que o setor tal tem tanto problema de convivência entre líder e liderado? Será que eu não estou perdendo alguma dessas medições, né? De avaliação de desempenho ou de feedback?
com os meus colaboradores? Então, tudo isso faz parte da gestão da marca. Infelizmente, tá o que eu vejo na área de transportes é que muitas vezes o dono, o 01 ou o CEO da empresa, ele às vezes prefere não ver esses resultados, tá certo? Porque muitas vezes vai mostrar para ele os problemas de clima organizacional que ele tem dentro da empresa. E ele é refém dos profissionais. E ele é refém dos profissionais porque ele não tem uma estratégia de employer branding. Então, ele tem lá, e isso normalmente acontece da atividade fim, normalmente o gerente de logística, o coordenador de logística, o cara da programação dos veículos, com as demais áreas, com a área de segurança, com a área de RH, tá certo? Com os próprios motoristas. Os motoristas se queixam muito dos caras de programação, do pessoal de produtividade, que às vezes são bons profissionais de produtividade, mas não tem treinamento para lidar com o motorista, para extrair do motorista aquilo que ele pode dar de melhor. E ele não sabe que ali tem um profissional, muitas vezes com baixo nível intelectual, outros não, mas muitas vezes com baixo nível intelectual, cheio de crenças, tá certo? E ele trata o cara como se ele fosse um cachorro, que nem um animal a gente pode tratar dessa maneira. E ele trata o cara mal, o cara que está com um equipamento de R$800 mil na mão, tá certo? Com mais a carga, e quando a gente fala de carga perigosa, com potencial de estrago, de quebrar uma empresa. Então, a gente tem muito esse problema. O grande erro que os líderes, eles acabam cometendo, né, tendo essa amnésia aí organizacional, é que, poxa, cara, quando você é sozinho, o resultado só depende de ti. Mas a partir do momento que tu é um líder, os teus resultados dependem, quer queira, quer não, de outras pessoas. Então, assim, se você realmente trata mal, se você não honra o seu empregado, se você não treina, se você não dá feedback, se você não se preocupa com o crescimento dele, você não está se preocupando com o crescimento da tua empresa, você não está se preocupando com o crescimento do teu indicador lá no final do mês. Certo? Mas o problema, sabe o que é, Vanessa? O problema é que, infelizmente, muitas vezes o 01 da empresa, ele é um cara imediatista. Ele fica refém desse profissional tóxico, mas que mesmo ele sendo tóxico com outros colaboradores, ele acaba dando uma certa qualidade de vida para o dono. Porque o dono, antes dele, tinha que ficar na operação 24 horas. Depois que bota esse camarada dentro da empresa, ou essa profissional dentro da empresa, esse cara começa a ter vida. E todos nós gostamos de ter vida, de poder tirar férias, de poder curtir um final de semana, tá certo? E aí o cara fica naquela, meu Deus, o meu consultor está aqui dizendo, ou o meu RH está aqui dizendo, que o cara que me deixa ter vida é o problema da minha empresa. O que é que eu faço? Né? Então, assim... Eles dizem, ruim com ele, pior sem ele. Mas não é bem assim, não. Aí começa a contar essas historinhas e por isso que a empresa dele não evolui. Eu tive já vários casos, não foi um caso, eu tive vários casos de confrontar esse tipo de profissional tóxico dentro das organizações. E sabe o que foi que aconteceu? O dono rescindiu o contrato com a gente. A força do cara é tão grande lá, né, buzinando no ouvido do dono, que o cara, em vez de tirar o camarada, tirou foi a consulte. Mas sabe o que é que eu digo? Sabe o que é que eu digo? Né? Como eu aprendi com um dos meus mentores, né, o Paulo Vieira, ele diz isso, né? Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem o gerente, cada um tem um líder que merece. Né? Pego o meu boné, sigo adiante e vou oferecer os nossos serviços a quem realmente valoriza. Muito bem, pessoal. Chegando agora na parte final da nossa live, é o seguinte, vocês podem dizer, ok, quais são os benefícios que a gente tem em relação a tudo isso que foi falado? Primeira coisa, pessoal, numa crise como nós estamos vivendo, nós precisamos fazer mais com menos. Então, vamos lá. Nós precisamos, em vez de a gente ter 10 colaboradores na minha empresa, eu tenho que ter 4 colaboradores de altíssima performance. Como a Vanessa falou, nós precisamos ter 4 talentos e, infelizmente, os outros 6 let it go. Deixa o cara ir embora e deixa ele ser feliz. Provavelmente ele vai ser talento em alguma outra empresa que jogue um jogo mais baixo que o seu. Se você está querendo ir para a primeira divisão, você tem que estar em talentos. Deixa os caras de segunda divisão que não querem evoluir. Eu tenho um esquadrão de talentos que vai trazer isso, né? Você tem que focar
não no medíocre, né? Não no mediano. Você tem Você que tem que fazer ir o mais para frente. Exatamente. Então, você diz, ah, Flamengo, eu não tenho orçamento. Tem. Tem. Se você pegar o orçamento de 10 medíocres, medianos que você tem condição de contratar 4 extraordinários, ok? Então, você faz mais com menos. Isso é uma regra número 1 de preservação de caixa da sua empresa para momentos de crise. Lei da economia, né? Exatamente. Assertividade na seleção. Temos que ter assertividade na seleção. Eu não posso ficar na tentativa-erro, porque a gente já mostrou que é custo, é perca de tempo, é caminhão parado. Nós precisamos, em momento de crise, ter bons motoristas que entreguem nível de serviço, mas também economizem combustível. Nós não podemos aceitar o ou. Ah, não, você está me pedindo aqui para eu ter uma boa média, mas aí eu não consigo cumprir média se não tiver violação. Ah, mas eu não consigo cumprir média sem freada brusca. Não, para eu poder chegar no horário, eu tenho que violar a velocidade. A mentalidade tem que ser assim, vamos lá, se a cultura está implementada de verdade, o cara que está lá na ponta, ele representa a tua empresa na ausência, né, do contato com o dono. Então, assim, o que o meu CEO faria, né, representando a empresa aqui no meu lugar nessa entrega? Não, ele teria esse zelo, ele faria isso. Então, esse sentimento de pertencimento e esse sentimento de dono, o cara ele tem que ter. O mindset é esse. Eu, funcionário, quando estou sozinho na ponta, eu represento a empresa. Então, eu tenho toda essa responsabilidade de entregar mais. Exatamente. Temos outros benefícios, como rapidez na contratação, melhoria de clima organizacional, ao ponto de você quiser implantar também um GPTW, que é um selo Great Place to Work, né, que é um selo de certificação de marca empregadora muito boa, ter transformações culturais e muitos outros benefícios. Pessoal, e mais, né? Quanto menos atrativo quanto menos atrativo você está localizado geograficamente, como eu dei um exemplo desse meu cliente que estava lá em Jaraguá do Sul, tá certo? Mais você precisa reforçar o seu employer branding, ok? Agora é o seguinte, Vanessa, finalmente nós chegamos no fim, infelizmente, né? Porque a gente sabe que até a qualidade, a retenção da atenção dos profissionais cai bastante quando a gente está online, diferente se a gente tivesse presencial, pegando nas pessoas, abraçando as pessoas, dando exemplo, dando feedback para as pessoas. Mas, assim, a gente gostaria de dar um presente para vocês. Agora, infelizmente, nós não temos condições de dar esse presente para todo mundo que está nos assistindo, tá certo? Então, o que a gente quer é o seguinte, para que você seja elegível a esse presente, você vai precisar cumprir 2 compromissos com a gente. Primeiro, eu vou dizer para vocês que o presente nós vamos selecionar 3 empresas para poder darmos uma mentoria online gratuitamente. Então, eu e a Vanessa, a gente vai tirar o nosso horário de almoço, nosso intervalo de refeição, né, para provavelmente de meio-dia a 1 ou de 1 às 2 da tarde, numa data devidamente acordada com vocês, com os vencedores, né, para dar essa mentoria online sobre o Employer Branding. Agora, o que é que a gente precisa? O que é que vocês têm que fazer para serem elegíveis a essa mentoria gratuita? A primeira coisa é que você precisa saber se você tem caixa para implementar um programa desse. Então, resumindo, o que é que a gente falou? Implementar uma cultura, né, dentro da sua empresa, implementar processos, procedimentos de recursos humanos. Ponto número 2, você fazer um trabalho de endomarketing, um marketing interno e um marketing externo para poder atrair, captar e reter talentos. Tá certo? Mesmo que você não esteja precisando hoje contratar ninguém, você tem que ter essa comunicação para o mercado das coisas boas que estão acontecendo dentro da sua empresa. Constantemente. É como constantemente, não pode parar. Eu não posso esperar precisar de um talento para ir caçar um talento, porque se eu tiver que ir caçar um talento sem employer branding, eu vou ter que oferecer um pacote de benefícios de 2 ou 3 vezes aquilo que eu teria normalmente no valor de mercado, tá? Então você fica com o seu crescimento empatado por conta de você não ter um employer brand, você não tem talento e você não vai ter vida se você quiser crescer. E aí, então... Posso deixar com a metáfora, Flávio?
não é você correr atrás para caçar as borboletas, não. É você cuidar do jardim. Isso e quando aí. você cuida do jardim, os talentos Elas vêm chegam. naturalmente, né? Exatamente, elas vêm naturalmente. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter um orçamento para isso. O quanto? Não sei. Mas pelo que eu falei aqui, dessa estratégia de valorização do recurso humano, um projeto, um programa de marketing constante, interno e externo. Tá certo? Né? E o terceiro é exatamente para que a gente possa avaliar resultados, ter esses feedbacks, ter essa gestão desses... Essa disciplina, né? Essa disciplina para você aplicar. Então, são esses 3 itens que você tem que ter orçamento. Tendo orçamento, você envia um WhatsApp para mim. Anote aí meu telefone, e alguém que estiver me assistindo pode colocar meu telefone aí, meu WhatsApp, 19 9946 4140. Manda um WhatsApp. Então, se cumprir o primeiro requisito de ter orçamento, vai lá e manda um WhatsApp, 19 9946 4140, e você me informa o seu nome, o nome da sua empresa, a cidade que você opera, que você está lá baseado, quantos motoristas você tem e quantos colaboradores você tem, exceto motorista, que não são motoristas. Você faz isso aí, nós vamos estudar a sua empresa, vamos ver até que ponto a gente pode contribuir com a sua empresa. Quanto mais a gente puder contribuir, serão as 3 empresas que a gente vai escolher. E, por final, eu gostaria de deixar... Vocês estão aqui no meu perfil do Instagram, Flávio Batista Consult, mas sigam também a Vanes Gomes, né? Vanessa, coloca aí o teu Instagram aí, @Vanes Gomes, que vocês vão ter também muito conteúdo na área de employer branding, de recrutamento e seleção, de estratégia de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional.